Amado Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui, reunidos em Teu nome. Pedimos que o nosso ajustador do pensamento amplie a nossa capacidade de percepção, para que nós possamos assimilar os ensinamentos e os estudos que nós vamos fazer hoje. Então, muito boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Precisamos aqui de uma ajuda. Quem vai nos brindar aí com a leitura aqui, por favor? Posso ler? Vamos lá, Lilian. Muito obrigado. Nada. A visita a Simão, o fariseu. Embora Simão não fosse um membro do Sinédrio judeu, ele era um fariseu influente em Jerusalém. Era um crente pouco fervoroso e, ainda que pudesse ser criticado severamente por isso, ele ousou convidar Jesus e os seus colaboradores pessoais, Pedro, Tiago e João, para um banquete social na sua casa. Simão vinha já observando o mestre há longo tempo e estava bastante bem impressionado com os seus ensinamentos e mais ainda com a sua personalidade. Os fariseus ricos eram dados a prestar assistência aos mendigos e não evitavam a publicidade dada à sua filantropia. Algumas vezes faziam até soar as trombetas quando estavam para conceder alguma caridade a algum mendigo. Era costume desses fariseus, ao oferecerem banquetes para convidados distintos, deixarem abertas as portas da casa para que até mesmo os mendigos das ruas pudessem entrar, e permanecendo perto das paredes da sala, atrás dos sofás dos que se banqueteavam, ficavam em posição de receber as porções de comida que lhes eram lançadas pelos convivas. Nessa ocasião, em particular na casa de Simão, entre aqueles que vieram das ruas, estava uma mulher de reputação duvidosa, que recentemente havia tornado-se uma crente das boas novas do Evangelho do Reino. Essa mulher era bem conhecida de toda a Jerusalém, como sendo a antiga dona de um dos chamados bordéis de alta classe, localizado bem perto da Praça dos Gentios no templo. Tinha ela, ao aceitar os ensinamentos de Jesus, fechado o seu depravado local de negócios e havia induzido a maioria das mulheres ligadas a ela a aceitar o Evangelho e a mudarem os seus meios de vida. Não obstante isso, os fariseus ainda mantinham por ela um grande desdém, e ela era obrigada a usar os seus cabelos soltos para baixo, o que era um estigma da prostituição. Essa mulher, de nome não revelado, havia trazido consigo um grande frasco de unguento perfumado, e permanecendo por trás de Jesus, enquanto assentado ele tomava a refeição, começou a ungir os seus pés, ao mesmo tempo que também umedecia os pés dele com as suas lágrimas de gratidão, enxugando-os com o próprio cabelo. E quando acabou essa unção, ela continuou chorando e beijando seus pés. Quando Simão viu tudo isso, disse para si próprio: se esse homem fosse um profeta, teria percebido que espécie de mulher é essa, que toca nele desse modo, pois é uma pecadora notória. E Jesus, sabendo o que se passava na mente de Simão, manifestou-se dizendo: Simão, tenho algo que gostaria de dizer a ti. Simão respondeu: Mestre, dize, pois o que é? Jesus então disse: um certo homem rico que emprestava dinheiro
possuía 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Ora, nenhum dos dois possuía com que pagar, e ele perdoou a ambos. Qual dos dois, Simão, supões que o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem ele perdoou a maior quantia. E Jesus disse: tu julgaste certo. E apontando para a mulher, ele continuou: Simão, dá uma boa olhada nesta mulher. Eu entrei na tua casa como um convidado, mas tu não me deste nenhuma água para os meus pés. Essa mulher, agradecida, lavou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os próprios cabelos. Tu não me deste nenhum beijo de acolhimento amistoso, mas essa mulher, desde que veio até aqui, não cessou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com loções preciosas. E qual foi o significado de tudo isso? Simplesmente que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, e isso levou-a a um grande amor. Mas aqueles que não receberam senão um pouco de perdão, algumas vezes não amam senão muito pouco. E voltando-se para a mulher, tomou-a pela mão e, levantando-a, disse: tu, de fato, te arrependeste dos teus pecados, e eles foram perdoados. Não fiques desencorajada com a atitude impensada e pouco gentil dos teus semelhantes. Vai no júbilo e na liberdade do reino do céu. Quando ouviram essas palavras, Simão e seus amigos, assentados à mesa para banquetear-se, ficaram ainda mais atônitos e começaram a sussurrar entre si: quem é esse homem que chega mesmo a ousar perdoar pecados? Quando os ouviu murmurando assim, Jesus voltou-se para despedir-se da mulher, dizendo: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Ao levantar-se com seus amigos, a fim de imediatamente saírem, Jesus voltou-se para Simão e disse: conheço o teu coração, Simão. Sei o quanto estás dilacerado entre a fé e as dúvidas, o quanto estás tomado pelo medo e perturbado pelo orgulho. Mas eu oro para que possas alcançar a luz e para que experimentes apenas transformações de mente e de espírito durante o teu período de vida, tão grandiosas que possam ser comparáveis às tremendas mudanças que o Evangelho do Reino já fez no coração dos teus convidados intrusos e que não foram bem-vindos. E eu declaro a todos vós que o Pai abriu as portas do Reino Celeste para que entrem todos os que têm fé, e nenhum homem ou grupo de homens pode fechar essas portas, nem mesmo para a alma mais humilde, nem para aquele que for supostamente o mais flagrante pecador na terra, se tal pecador buscar entrar com sinceridade. E Jesus, levando Pedro, Tiago e João consigo, deixaram aquele anfitrião, indo juntar-se ao restante dos apóstolos, no acampamento no jardim do Getsemane. Naquela mesma noite, Jesus fez aos apóstolos o discurso que ficaria por tanto tempo na memória de todos, a respeito do valor relativo do estado do homem perante Deus e do progresso na sua ascensão eterna ao paraíso. Jesus disse: meus filhos, se existe uma conexão viva e verdadeira entre o Filho e o Pai, o Filho pode estar seguro de progredir continuamente na direção dos ideais do Pai. É bem verdade que o Filho pode inicialmente ser lento no seu progresso, mas nem por isso o progresso deixa de ser seguro. A coisa mais importante não é a rapidez do vosso progresso, mas antes a sua segurança. A vossa realização factual não é tão importante
quanto o fato de que a direção do vosso progresso seja no sentido de Deus. Aquilo em que vos estáis transformando, dia após dia, é de uma importância infinitamente maior do que o que sois hoje. Essa mulher transformada, a quem alguns de vós hoje vistes na casa de Simão, encontra-se nesse momento vivendo em um nível muito abaixo daquele de Simão e seus companheiros bem-intencionados. Mas, enquanto esses fariseus ocupam-se com um progresso falso, na ilusão de atravessar ciclos enganosos de serviços cerimoniais sem significado, essa mulher começou levando muito a sério a longa e árdua busca de Deus. E o seu caminho na direção do céu não está bloqueado pelo orgulho espiritual, nem pela autossatisfação moral. Humanamente falando, essa mulher está muito mais distante de Deus do que Simão, mas sua alma encontra-se em um movimento progressivo no caminho da meta eterna. Essa mulher tem presentes em si imensas possibilidades espirituais para o futuro. Alguns de vós podeis não estar em níveis factuais elevados de alma e espírito, mas estáis fazendo progressos diários no caminho vivo e aberto para cima, por intermédio da fé até Deus. Há possibilidades imensas em cada um de vós para o futuro. De longe, é melhor ter uma fé pequena, mas viva e em crescimento, do que estar possuído por um grande intelecto com os seus estoques mortos de sabedoria temporal e da incredulidade espiritual. Jesus, contudo, advertiu sinceramente os seus apóstolos contra a tolice do Filho de Deus, que passa a vangloriar-se do amor do Pai. Ele declarou que o Pai Celeste não é um Pai laço, frouxo ou tolo na indulgência, que ele está sempre pronto a perdoar os pecados e relevar as negligências. Ele preveniu aos seus ouvintes para não aplicarem de modo errado os seus exemplos sobre o Pai e o Filho, a ponto de fazer parecer que Deus é como alguns pais ultra-indulgentes e pouco sábios, que conspiram com os tolos da terra para aceitar a ruína moral dos seus filhos imprudentes, e que com isso contribui com certeza e diretamente para a delinquência e a desmoralização prematura da sua própria progenie. Jesus disse: o meu Pai não fecha os seus olhos com indulgência para os atos dos seus filhos e para as suas práticas autodestrutivas ou suicidas, contra o crescimento moral e o progresso espiritual. Essas práticas pecaminosas são uma abominação aos olhos de Deus. Jesus compareceu a muitos outros encontros semi-privados, com os poderosos e os humildes, os ricos e os pobres de Jerusalém, antes que ele e os apóstolos finalmente partissem para Cafarnaum. E muitos, de fato, tornaram-se crentes no Evangelho do Reino, e foram posteriormente batizados por Abner e pelos seus condiscípulos, que permaneceram em Jerusalém e nas suas vizinhanças, com o intuito de despertar o interesse para o reino. Obrigada. Muito obrigado, Lilian. Uma leitura longa. Esse documento dá para fazer um tratado, um estudo de pelo menos umas 8 reuniões. Então, tem bastante coisa aqui que a gente pode explorar para o nosso aprendizado, crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, alguém quer começar? Ok. Sim, Egli. O primeiro tópico que me chamou a atenção foi a forma de filantropia, né? Assim, que os mendigos, as pessoas ficavam em volta. Eu leio isso daí, essa parte
chamou muito a atenção, porque realmente parece uma cena até muito grotesca, né? O pessoal jogando comida e as trombetas aí suando, né? Para enfatizar a filantropia dos fariseus, né? Então, isso daí foi uma cena assim bastante chocante que me chamou a atenção. É um texto precioso, tem, nossa, muitos ensinamentos, mas gostaria de começar por aí, né? Só Muito obrigado, essa Érico. ressalva. Você pontuou bem essa primeira parte, e por isso algumas vezes Jesus mencionou: não saiba a sua mão direita o que a esquerda faz, e não se vanglorie quando você ajudar os necessitados e aos pobres. E é importante destacar essa parte também, porque Simão convidou a Jesus e os seus discípulos mais próximos, os seus apóstolos mais próximos ali, para participarem desse evento, desse jantar. E percebe-se que nesse jantar foi aberta a possibilidade para os mendigos, os pobres, aparecerem e ficarem encostados ali pelas paredes. De outra forma, essa mulher de conduta duvidosa, como foi dito ali, não teria entrado ali, né? Ela teria sido proibida de entrar. Então, ela só estava ali porque ela era parte desse grupo de pobres, indigentes, mendigos e outras pessoas que os fariseus faziam questão de alguma forma, oferecer as migalhas dos seus banquetes como se eles fossem as pessoas mais boas do mundo, as mais bem preparadas, etc. Então, é muito curioso que essa oportunidade de que essa mulher, uma ex-prostituta, tivesse tido realmente essa oportunidade de se apresentar ali a Jesus. Na verdade, ela não se apresentou. Jesus estava sentado à mesa, e pelo que o texto fala, dá para entender que ela se meteu por baixo da mesa ali e ficou ali beijando os pés de Jesus, untando os pés com esse unguento perfumado, enxugando os pés, as lágrimas dela nos pés dele com os seus cabelos e tudo mais, né? Então, que cena, né? Que curiosidade e surpresa, essa cena não despertou em todos os convivas, em todos os convidados que estavam ali, né? Que coisa impressionante, né? Oi, Daniela. Achei legal o comentário da Egli sobre a chamada de atenção que o povo lá fazia para mostrar que estava fazendo a caridade. E imediatamente me veio à memória exatamente o que o Henrique falou, que foi daí que surgiu esse negócio de não mostrar a mão esquerda, né, o que a direita está fazendo. E assim, eu achei interessante também que enquanto vocês estavam falando aí na última parte da senhora que era prostituta e tal, e ela estava sendo julgada por todos, e hoje eu me vi numa situação que eu fiquei julgando e fiquei assim, minha gente, isso trouxe claramente o exemplo de que eu não sei das intenções, que quanta bobagem eu fiz hoje, fui capaz de me reconhecer desfazendo, destruindo todos os julgamentos que eu fiz hoje. Só com esse trecho aí que, gente, parece que fez até uma limpeza aqui, viu? Saiu assim uns pesos. Porque não adianta a gente ficar nesse julgamento aí, porque ninguém sabe da verdadeira intenção, do que realmente as pessoas são capazes na intenção de coração delas. A gente fica apontando o dedo, julgando, falando tantos horrores na nossa cabeça sobre os outros. Na verdade, a gente está falando da gente mesmo. Mas, enfim, só comentários mesmo que eu queria aqui fazer. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Muito legal
seu depoimento aí. E acho que é bem importante realmente essa colocação que você fez sobre a nossa tendência a pré-julgar as pessoas. Na verdade, o ser humano tem essa propensão, né, a fazer julgamentos sobre os seus semelhantes. E quantas vezes a gente não erra sobre isso. Vamos lá, Isaías, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Então, eu acho que é muito marcante esse episódio. Ele tem, na verdade, vários elementos importantes, que é a questão deles... Veja, os fariseus, eles estavam ali, igual até Jesus falou, né? A condição deles intelectual, de saber, digamos, sobre a lei, etc., de Deus e tudo, teoricamente é muito maior. Então, pela sociedade, eles estavam num desenvolvimento maior, só que eles estavam vivendo uma vida falsa, né? De querer aparecer, de querer mostrar, buscando reconhecimento, digamos, material, né? Sem esse foco espiritual. Por outro lado, aquela mulher que tinha sido prostituta e tudo mais, apesar dela estar, talvez até intelectualmente, mais, aspas, atrasada, ela estava mais alinhada porque ela estava fazendo progressos mais consistentes e mais verdadeiros. O que também sugere que, em algum momento, ela estaria num desenvolvimento muito maior que o deles, porque eles estavam num caminho errado. Então, o que isso traz para mim é o seguinte, que a gente tem sempre essa bússola interna, que é para onde a gente está indo, né? O nosso ajustador, o contato com Deus direto, que é a nossa experiência diária com Deus. E, assim, por mais que eu na verdade, eu tenho até isso aí também alinhado, que é o seguinte, cada um de nós tem uma bússola. Se a nossa bússola estiver correta, mesmo que você está num caminho errado, em algum momento você vai voltar para o caminho certo. Agora, se a sua bússola estiver errada, os seus princípios, as coisas que te direcionam estiver errada, você pode ser colocado no caminho correto 1000 vezes, mas você sempre vai se desviar. Por quê? Porque a direção que você está não contribui, vai te levar para fora desse caminho correto, que no caso eu entendo que é um caminho que vai levar a gente ao Pai, no paraíso. Então eu acho que, e o livro de Urântia traz isso, e é muito reconfortante também, de não importa o tanto que você errou, o tanto que você às vezes andou fora da linha, mas se você está tentando, se você está dando o seu melhor, então você está alinhando a sua bússola interna com essa direção eterna, que é o Pai dentro de você. Em algum momento você vai andar no caminho certo, e por mais que você dê volta, você vai acabar se alinhando aí no caminho correto. É mais ou menos isso daí que isso aí me traz, e eu acho que é uma coisa bem forte também, né? Inclusive, ele traz até uma outra coisa, ele fala, olha, os fariseus, eles sabem muito do conhecimento mundano, mas isso daí não tem muita importância para o reino do Pai, porque, na verdade, esse conhecimento todo, é tudo temporal. Passando aqui, isso aí não vai valer de nada. Nem certificado, nem doutorado, sei lá mais o que, ficará tudo para trás. Né? Então, acho que tem essa conotação aí. Muito bom, né? muito bem lembrado, Isaías. É verdade, a gente tem o nosso ajustador a nos seguir, e como Jesus ali pontuou para os seus apóstolos, para todos que queriam ouvir, o importante não é o nível onde você se encontra hoje. Nós discutimos isso em outras oportunidades, inclusive a semana passada e anterior, que o importante não é o desenvolvimento que você já alcançou, mas sim o esforço que você está fazendo para continuar progredindo e para chegar a Deus. Então, essa intenção, esse empenho, esse esforço para chegar a Deus é o que realmente importa. Nós falamos em outras oportunidades sobre os ensinamentos,
que nos revelam que a nossa missão é chegar a Deus. Então, o nosso esforço tem que ser um esforço contínuo até que nós cheguemos ali. Nós não podemos nos contentar em ficar parado no meio do caminho. Então, os reveladores nos dizem que a estagnação é o suicídio. É por isso que Jesus dizia que o importante é o que nós estamos fazendo, a nossa intenção, o nosso esforço, o nosso progresso para alcançar o nosso Pai. Isso que nós já alcançamos aqui, seja lá o que for, é importante. Mas se a gente ficar parado nisso, nós certamente não vamos chegar até o nosso Pai. Então, a necessidade de prosseguir nesse caminho, nessa luta ascensional, ela é contínua. E como nós já falamos, a cada passo que nós damos, sobe a régua para fazer a nossa avaliação. Então, sim, todos aqueles que buscam a Deus têm a oportunidade de alcançá-lo e provavelmente vão alcançá-lo. Mas você não pode ficar parado naquele desejo de, eu quero chegar até Deus, eu gostaria muito de chegar até lá. Essa é a mesma coisa que dizer, eu quero ser engenheiro, mas eu vou ficar esperando o meu diploma cair do céu aqui para ver o que vai acontecer, né? Então, é necessário um esforço, um empenho contínuo para que isso realmente mude a nossa vida e nos conduza até Deus. Oi, Daniela. Sim, eu acho interessante que quando a gente fica estagnado, pelo menos na nossa busca por Deus, eu não sei vocês, mas eu começo a ficar estranha, parece que dá assim, parece até doença, não sei, eu não fica tipo um vazio muito grande, como se fosse assim uma fome de uma comida que eu nunca fosse conseguir comer em nenhum restaurante assim do mundo. Eu tenho que estar engajada com alguma atividade, como clube de leitura, com alguma leitura, com alguma coisa que me direcione nessa busca, porque senão eu fico sentindo exatamente isso, que eu tô... Não é o nome, não seria um suicídio, mas que a vida não tem sal. Entende? Tipo isso. Muito obrigado, Daniela. Bom, é isso mesmo. Alguém quer pontuar algum outro tema? Oi, Roberto. Olá, boa noite, Henrique, boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. O que me chamou a atenção no texto é que a atitude da mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, que secou os pés dele com o cabelo, foi uma atitude da alma, da pessoa inteira dela. Foi uma atitude de fé. E isso é diferente das conquistas intelectuais e morais de comportamento. Esse que eu creio que é o ponto crucial. Uma pessoa que chega ao ponto de comprar um perfume caro e lavar os pés de alguém que ela confia com as lágrimas e com o cabelo, ela está inteira naquilo. E essa é a diferença da fé e da crença. Em algum momento, Jesus explica que a crença é intelectual, mas que a fé e a confiança é pessoal, e ela toma a sua pessoa inteira, ela modifica
a sua forma de vida. Então, o valor que aquela moça tinha ali era um valor de fé e confiança que a pessoa dela tinha, a pessoa inteira dela tinha em Jesus. Por isso que Jesus, no final, falou: a tua fé, você foi perdoada pela sua fé. E disse para os anfitriões que os desenvolvimentos intelectuais, morais, de comportamento não eram tão importantes quanto a fé pessoal. Isso que eu destaco. Muito bom. Muito obrigado, Roberto. Muito válida a sua colocação, é muito boa. Diga, Lilian, por favor. Não sei se pode colocar ali no 14, no 5:9. 147, 5:9. Posso sim, um momentinho só, que eu acho que eu apaguei o livro aqui de onde nós estávamos. Sem querer, eu fechei o livro, mas está aqui de volta. 5:9, né? Você falou. Isso. Então, eu vou compartilhar aqui um instantinho que eu já achei aqui o ponto. Então, tá lá, 5:9. Isso. Que me chamou a atenção nessa parte aqui. Então, Jesus, lá, ele advertiu sinceramente os apóstolos contra a tolice do Filho de Deus que passa a vangloriar-se do amor do Pai. Eu não entendi muito bem essa colocação, porque às vezes a gente... mas depois ele começa a dizer, né, que o Pai, ele também, ele fica atento, né, e que para ele não é bom não é porque o Pai é amor, que o Pai ama a todos, que se pode fazer qualquer coisa. É nesse sentido? Eu acho que é nesse sentido mesmo, Lilian, de dizer, olha, eu tenho amor do meu pai, eu amo o meu pai, então eu estou safo, né? Eu posso fazer qualquer coisa. Ou o Pai me ama, né? O Pai me ama, O ele pai vai me permitir. ama, então está comigo, eu posso fazer as coisas que eu quiser, que ele vai estar ali para me perdoar, que ele vai estar ali para me ajudar. E, bom, de fato, o nosso Pai ama todos nós. E ele faz mesmo o desejo, o voto de que cada um de nós possa chegar até ele, e ele nos perdoa de todos os nossos pecados, desde que nós estejamos profundamente arrependidos, dentro da sinceridade e mais sinceridade. A gente não pode achar que a gente pode enganar a Deus. A gente não pode achar que Deus é um cara que você vai lá, barganha com ele um pouquinho e recebe favores em troca. Isso não vai acontecer. O pai não é um tutor laço dos seus filhos de deixar que eles se desvirtuem no caminho só porque ama os seus filhos, né? Ele faz questão de trazer todos esses filhos a uma realidade, a uma situação de realmente estar alinhado com a vontade do nosso Pai, né? Então, sim, ele nos ama profundamente, ele sim nos perdoará sempre que nós sinceramente pedimos por esse perdão, mas não, ele não se deixa enganar. Ele conhece todos os pensamentos que vão na nossa mente. Ele conhece, ele sabe todos os cabelos que nós temos nas nossas cabeças. Ele sabe, nessa escola que nós estamos saindo, ele conhece perfeitamente, ele sabe de todas as experiências que ele já vivenciou com outros mortais, né?
Então, não é possível que a gente acredite que nós vamos fazer o que nós quisermos aqui nesta existência, apostando que no minuto final a gente vai se arrepender, será perdoado por Deus e será recebido no seu reino, né? Não vai funcionar dessa forma, né? Eu acho que é importante a gente ter consciência de que o nosso Pai não se sujeita a barganhas. Ele não é um cara bobo. Pelo contrário. Então, ele sabe tudo que está dentro de nós e do nosso ser. Eu acho que é mais por aí, Lília, mas foi um bom ponto esse que você levantou. Muito obrigado. Obrigada. Pois aí. Oi, eu queria pegar esse ponto que o Roberto falou e que a Lilian também falou, que eu também tinha lido no livro de Urântia a grande importância da gente ser leal à nossa verdade, ser leal ao espírito que habita na gente, sabe? E eu me lembro, essas duas conversas me remeteram, quando eu era garoto, agora garoto, né? Sou velho agora, né? Mas quando eu tinha uns 14, 15 anos, pela primeira vez eu comecei a perceber que cada pessoa tinha uma visão espiritual das coisas e tudo. E eu tomei uma seguinte decisão, eu falei, bom, no final das contas, o que é importante para a gente é a gente ficar bem. Então, eu vou sempre manejar, trabalhar o meu pensamento para eu ficar bem. Até mesmo por uma maneira da gente assim, enfrentar melhor as questões da vida. E aí, só que eu fui percebendo, na verdade, ao longo da minha vida e da minha experiência, que esse ficar bem, ele poderia, no meu caso, começou como uma busca pessoal, individual, de você estar bem consigo mesmo, etc. Então, você manejar seu pensamento para encarar as situações da vida de uma maneira que você não fez tanto. Mas isso também começou a incluir em desarmar. A primeira coisa que eu percebi é começar a desarmar os meus mecanismos de defesa psicológica e tal. E aí fui fazendo toda uma literatura. E no final das contas, depois até mesmo que eu fiz a faculdade e tudo mais, eu acabei descobrindo de uma maneira muito, digamos, curiosa, que, na verdade, o otimizador universal, a maneira de você ficar bem de uma maneira plena e total, é o amor. Você fazer o bem para você e para os outros. Quer dizer, a sua felicidade, inevitavelmente, tem que incluir a felicidade dos demais. Porque se o seu amigo ali do lado, o seu vizinho, ele está necessitando tudo, ele vai acabar precisando, isso vai atingir você também. E aí, se você mora também com essas pessoas, ou mesmo se a gente pensar na sociedade, né, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Os pobres que estão precisando, às vezes, de insumos, vão roubar, vão atacar, vão fazer violência para obter as coisas dos ricos. Então, na verdade, essa felicidade ela tem que ser atingida de maneira global. E aí isso acontece pelo amor, pela solidariedade, pela fraternidade. E teve até um matemático chamado John Nash, em que ele provou, com teoria matemática, que num ambiente onde você tem recursos limitados, a solução ótima para todos é a divisão igualitária de todos, ou seja, é a cooperação entre os diversos agentes desse sistema. Então, para mim, na verdade, o que Deus fala de você amar ao próximo, ou Jesus mesmo fala, não é só uma questão ideológica ou moral. Na verdade, é a solução, até mesmo do ponto de vista matemático, otimizadora da sociedade como um todo. É o único modo de proceder, independentemente da ideologia, capaz de proporcionar o equilíbrio para todo mundo e a convivência de todos no mesmo âmbito social. Então, na verdade, é uma coisa muito curiosa que tudo isso, digamos, tenha essa confluência, não só do ponto de vista moral ou ético ou mesmo filosófico, mas do ponto de vista logístico mesmo, de número das coisas acontecendo. Isso aí foi coberto bastante revelador e intrigante, né? Então, e Jesus foi capaz de resumir tudo.
Oi, Isaías. Muito obrigado por ter levantado esse ponto, mas eu queria ponderar aqui um aspecto. Eu acho que muito do que você falou aí, bastante interessante. Mas veja bem, o Pai deu uma personalidade para cada um de nós. Ele deu um ajustador do pensamento para cada um de nós. Deu uma energia física, corporal para cada um de nós. Deu ajustador do pensamento, deu energia física, energia mental. Além disso, ele diariamente provê para todos nós o sol, o ar, a chuva, a terra, o alimento, etc. E isso não faz com que nós sejamos todos bons. Eu acho que não pode ter doação maior do que essa que Deus faz por nós. Então, eu acho que o crescimento espiritual de cada um não passa pelo compartilhamento das coisas que nós temos. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Estou dizendo que fazer isso não necessariamente vai fazer com que as pessoas tenham um crescimento espiritual. Mas é claro que o amor é a chave para isso. O serviço ao Pai e aos nossos semelhantes é a chave para isso. O reino de Deus é um reino de amor e de serviço. Nós somos luz e devemos refletir essa luz e esse amor que vem do Pai, não é nosso. Nós somos só um elemento condutor ou não desse aspecto do nosso Pai. Então, eu gostei muito de tudo que você falou, eu só queria fazer essa ressalva, independente das questões de ideologia, de que Deus já nos dá um monte de coisa. E isso não faz com que nós sejamos automaticamente bons. E que nós tenhamos todos uma felicidade. A respeito da felicidade, acho que para todos nós tem uma coisa importante. A felicidade acontece quando nós temos a oportunidade de vivenciar Deus, de experienciar Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós sentimos o amor. Nós sentimos que somos um cidadão cósmico com um futuro de eternidade. O sujeito que não vivencia Deus, que não experimenta Deus, a visão dele é uma visão da vida mortal, que termina com a vida mortal. Então, a luta desse sujeito é de cada vez buscar mais, de ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter mais poder. E tudo isso acaba com a nossa morte. Então, a felicidade da pessoa está em encontrar a Deus. O indivíduo que encontra Deus, independente do seu nível cultural, educacional, financeiro, econômico, é um indivíduo feliz. Não tem a menor possibilidade de uma pessoa que encontrou a Deus ser infeliz. O contrário é verdadeiro. O oposto é verdadeiro. Todo mundo que não encontrou a Deus é infeliz de alguma forma. Não importa a riqueza, não importa a educação, não importa a saúde, não importa o que tenha. Essa pessoa tem uma visão de espaço curto de vida, de término ali na esquina. Ela vai acabar, não vai sobrar nada. Então, essa é uma pessoa infeliz. Mas eu gostei muito de tudo que você falou, muito obrigado. Acho que foi muito importante para todos nós aqui. Oi, Adriana. Oi. Eu queria falar um pouquinho a respeito do que a Lília falou, e eu acho que vem muito contexto também dessa questão aí do
do que Jesus nos traz do perdão aí, daquela pessoa que vem com os erros dela, né? E que às vezes a gente tem que ver o que a gente busca evoluir e para a gente não parar diante dos nossos erros, que é o que a gente faz muitas vezes. E a mulher que era de conduta duvidosa, né, de acordo com o texto, ela não parou e ela seguiu em frente, ela conseguiu se livrar daquilo tudo. E no texto tem uma parte que eu acho linda, que me dá vontade até de chorar, que é quando fala que ela conseguiu levar várias mulheres junto com ela, tirar várias mulheres daquilo. Então, eu acho que isso é de uma força extremamente poderosa, que é quando a gente consegue realmente aprender com os nossos erros e sair daquele lugar de inércia, que muitas vezes a gente se encontra, né? Que pode não ser aquele lugar de uma vida tão complicada quanto a dela, mas em erros do dia a dia, que todos nós passamos. E quando a gente consegue trazer mais gente com a gente e transformar a nossa vida em uma vida de exemplo para outros ainda, isso é mais bonito ainda. Então, é justamente isso. E isso traz toda uma alegria para Deus, com certeza. Imensa, enorme. E, às vezes, a pessoa não sabe quase nada sobre nada do que a gente, às vezes, tem a oportunidade de estudar aqui. Mas esse movimento, quer seja lá pequenininho, lá na frente, e o continuar nesse movimento é o que importa. E é isso que eu queria falar um pouco para vocês. Muito obrigado, Adriane. Foi muito oportuno essa sua colocação. E o Tony, que me perdoe um pouquinho, mas eu vou comentar em cima do teu comentário aí, porque eu acho importante. Todos nós, aqui nesta sala, que somos buscadores de Deus, nós somos ansiosos, temos uma vontade imensa de levar Deus a todos os homens, a todas as mulheres, para toda a humanidade. Nós gostaríamos que todos experienciassem a Deus. Por que que nós fazemos isso? Porque eu vou dizer por que que eu acho que a gente faz isso. Eu acho que nós fazemos isso porque nós acreditamos, primeiramente, que quem está com Deus é feliz. Depois, um outro aspecto é de que o fato de, se todos nós estivéssemos com Deus, nós viveríamos num mundo melhor. E nós desejamos viver num mundo melhor. Nós queremos estar num mundo melhor. Então, a gente tem um desejo muito forte de levar Deus ao coração de todos os homens e todas as mulheres. Percebam que eu não estou falando aqui de levar o livro de Urântia. Estou falando de levar a Deus, de ser um espelho, ser uma luz, um catalisador e um refletor dessa energia divina que muitas vezes nos invade. O problema é que muitas vezes nós queremos vender essa ideia, tentando explicar para as pessoas o que é Deus. Quando nós deveríamos estar falando para as pessoas da felicidade que nós temos de estar com Deus e de como essa presença de Deus em nós mudou a nossa vida para melhor. Então, nós não podemos ficar argumentando com as pessoas. Quando a gente fica argumentando, a gente já perdeu o jogo no vestiário. Porque quando você argumenta, você abre a porta, a oportunidade da contra-argumentação. E quando você entra nesse debate, você perdeu o jogo. Aquela pessoa não vai seguir, pelo menos não num primeiro momento,
aquilo que você gostaria de transmitir para a pessoa. Então, o que nós temos que passar para as pessoas é a nossa crença. Nós acreditamos, nós somos felizes e mudamos a nossa vida porque estamos com Deus. E temos que mostrar para as pessoas como que a nossa vida mudou por esse fato, né? Então, é isso que essa mulher percebeu. Você vê que ela mudou a vida dela e viveu um momento de felicidade que, para muitos de nós, é até incompreensível. A felicidade que ela tinha de estar ali com Jesus, beijando os pés dele, chorando nos pés, enxugando com o cabelo, mudando de vida, fechando o seu prostíbulo, e com todas essas ações, essas atitudes, mostrando para as pessoas que com ela estavam que ela tinha encontrado uma coisa melhor, na qual ela acreditava que trazia a ela uma felicidade gigantesca. Então, foi por isso que ela conseguiu motivar outras mulheres a participarem com ela desse processo. E essa tem que ser a nossa atitude. Nós temos que mostrar para as pessoas, não é mostrar, nós temos que ser transparentes, alegres e felizes por estarmos na presença de Deus e confiantes de estarmos com esse Deus. Quando a gente faz isso, as pessoas percebem que nós somos diferentes, que nós não nos deixamos abater e afligir pelas adversidades da vida. Nós conseguimos lidar melhor com essas adversidades. Nós conseguimos ter uma retidão, uma lealdade com o nosso Pai. Nós nos negamos a violentar os nossos princípios e os nossos valores. Eles é que nos sustentam na direção desse Pai, e nós somos leal a esse Pai até o fim. Nós nunca vamos fazer nada que possa significar uma traição a esse amor e a esse desejo de estar com o nosso Pai. Então, muito bom você ter lembrado isso, Adriana. E me desculpe, Tony, mas eu não podia perder a oportunidade de falar disso. É sua vez, Tony. Eu fico até sem jeito, porque você fala tão bem que acaba já respondendo todas as minhas dúvidas. Poxa vida, Tony, assim eu fico embaraçado. Vamos lá. Eu estou sentindo falta do Aélio, porque o Aélio faz o contraditório, né? E aí a coisa amplia. Ele está aí na sequência. Ele está aí na sequência, então vai ser bom. O Isaías eu acho que é aquele profeta lá, aquele primeiro profeta do Deus Yahvé, né? Porque o cara falou uma palavra ali que me sacudiu aqui, que foi você pegar um filho seu, saindo da experiência do transpessoal, né, que os psicólogos sabem muito bem o que é isso, saindo da experiência de pico que cada um teve ali naquele momento, essa mulher teve uma experiência fantástica, né? Essa mulher aí que lavou o pé do Cristo teve uma experiência de pico transpessoal fantástica. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que naquela época os judeus eram produtores de fake news. Estavam já produzindo fake news ali, sabe? E o Cristo viver naquela época com a clareza, com a coragem, né, de encarar toda aquela informação, aquela pseudo-verdade, tem que ser muito, muito grande, né? Mas, assim, eu acredito que nós estamos aprendendo com tudo isso, né? Porque o nosso Deus ainda não é um Deus último, é um Deus que está ainda em aprendizado. Nós estamos aprendendo e nós estamos dando um retorno desse aprendizado para Ele. Nós estamos caminhando na direção, né? Deus Supremo ainda, né? Então, eu queria parabenizar o Isaías, né? Colocou tão bem. Uma outra colocação aí foi um mundo bem melhor. Sair da própria experiência pessoal e sair para o mundo, essa coisa do mundo bem melhor. Quer dizer, o meu filho estuda numa escola particular, mas ele vai conviver com aquele que não estudou. Então, eu tenho que educar o meu filho e aquele filho que não é meu
a também ter essa escola boa, para poder ter um mundo bem melhor. Eu não posso me proteger numa redoma e proteger o meu filho nessa redoma do mundo. Mas aquele filho que está lá também tem que vir para cá. Entendeu? Então, foram essas colocações que me despertaram esse falar, né? Na escuta do mestre, do ancião dos dias aí, que eu já estava com saudade do casal, né? E saudade do Aélio também, que faz o contraditório e amplia a coisa de uma tal forma que fica... Aí sim, dá oito encontros para a gente abarcar o texto. Prazer em revê-los, viu? Prazer é nosso, Tony. Estávamos com saudade de você. Que bom que você veio hoje. Nos fez a todos mais felizes. Muito obrigado pelos seus comentários e observações. Oi, Daniela. Ancião dos dias foi boa, hein? Então, eu trouxe para os dias atuais essa interpretação da mulher que fechou o prostíbulo e mudou de vida. E eu adaptei assim, eu vi quantas pessoas atualmente estão trabalhando, vivenciando várias coisas que elas não são corretas de um ponto de vista moral, ético, de valores, etc. E elas dizem assim, não, mas é porque eu não tenho como mudar de vida. E aí me veio assim na mente como era a vida naquela época e como era realmente desafiador mudar de vida. Mas essa mulher simplesmente teve lá a clareza dela, o insight dela, fechou o prostíbulo e mudou de vida. Então, assim, me veio assim muito claro de que não existe esse negócio de eu continuo fazendo o que não é certo, o que não é grandioso para a evolução minha e de todos, com essa desculpa de é difícil, ainda mais nos dias de hoje. Foi só uma colocação que eu quis trazer, adaptando para o momento atual, essa interpretação do texto. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Aélio, meu querido, que saudades de você. Pois então, eu normalmente fico com medo de falar depois do Henrique, mas hoje eu fiquei com medo de falar depois do Tony, sinceramente. Ele criou uma expectativa aqui que eu não sei se eu vou ficar à altura. Mas, de qualquer modo, o texto, para mim, não o que foi dito, mas o texto, para mim, coloca algumas situações interessantes. A primeira, que coloca um rico, como se fosse assim, o 8 e o 80 como dois extremos, e no meio tem 72 números. Então, olha lá, eu não sou o 54, eu sou o 37, eu sou... Enfim, qualquer coisa nesse intervalo. Mas não, no texto ele coloca dois intervalos extremos. De um lado, um rico, educado, de grande fama, respeitadíssimo. Esse é um aspecto, a parte social. O outro aspecto é que eles acrescentaram no rico mais uma qualidade negativa. Ele emprestava dinheiro, ele era agiota. Ou seja, não bastava ele ser rico, ele tinha que atuar com ágio, com agiotagem. Novamente, está caracterizando o rico, digamos, pesando a mão pelo lado negativo. O outro aspecto colocado, enquanto isso, a mulher, que é do outro extremo, sugere, ainda que não seja dito com todas as letras, que ela devia ser pobre. Talvez ao tempo que ela era cafetina, ela fosse rica, mas agora que ela deixou de ser cafetina, ela passou a ser pobre. Então, estabelece, de novo, dois extremos. Tá. Eu estou destacando, vou concluir. Não vou falar mais muita coisa adiante, mas eu estou concluindo. E aí vem a fala da Dani, trazendo para os nossos dias. Bom, a profissão, vou pegar a profissão que uma pessoa escolhe, depõe contra a espiritualidade dela, tipo, uma prostituta, daqueles dias, de nossos dias, não tem espiritualidade nenhuma, ela não tem espiritualidade nenhuma, porque
Haja vista ela está lá vendendo o próprio corpo, só pode ser uma pessoa sem espiritualidade nenhuma. Então, vou colocar para reflexão. Se, mesmo nos dias atuais, essas profissionais vão direto para o inferno, essas não vão ser extintas, vão ser cortadas da existência. Ou seja, eu quero destacar com esse comentário que espiritualidade é uma coisa, e o que você faz não necessariamente depõe contra a tua espiritualidade. Do mesmo jeito que aquele fariseu, segundo o texto, não tinha espiritualidade nenhuma. Zero espiritualidade. São dois aspectos distintos. Ter dinheiro, ter posição, ter reconhecimento, enfim. O que isso tem a ver com espiritualidade? Num extremo e no outro. E, para concluir, Jesus, enquanto na festa, não fez nenhum ensinamento digno de registro, pelo menos não está no texto, ele não registrou nada, rigorosamente nada. Onde ele foi começar a fazer registro? Depois que ele saiu da festa. E aí ele estava falando com um público fechado, tipo o pessoal do PT, né, com plateia exclusiva. Então, num público fechado. E o que ele disse? Pessoal, vocês são preconceituosos. Provavelmente vocês estão achando que o cara era o cara, porque estava fazendo doação, ele estava fazendo publicidade da doação, ele era o cara, recebeu todo mundo, não foi só a nós, enfim, é o cara. Mas, na verdade, é a mulher que é digna de destaque. Aí a minha pergunta para reflexão. A pessoa tem que estar na sarjeta, ou seja, no outro extremo, para ter algum valor espiritual, alguma coisa digna de registro. Afinal, ele está falando para os apóstolos. Eu acredito que nenhum apóstolo era rico e nenhum apóstolo também saiu da sarjeta. Enfim, eu estou preocupado com o meio, porque eu não me considero pessoalmente nem no extremo e nem no outro. Ou seja, afinal, e o meião? Como é que fica? Na verdade, eu tinha mais para falar, mas eu já falei demasiado. Aliás, nem ia falar. Foi por provocação do Tony. O Tony está... Desde convivência, pega até perna torta. Acho que ele conviveu muito comigo. Braço para você, Tony. Também gostei de te ouvir. Obrigado, Aélio. Olha, eu não concordo com tudo que você falou. Jesus, sim, fez um sermão ali para Simão e os seus convidados, dizendo que ele, Simão, não tinha manifestado nenhuma fé, não tinha dado a Jesus nem água para lavar os pés, e estava ali criticando a mulher. Então, fez um discurso ali que deixou a todos atônitos. Então, eu acho que Jesus deu um grande ensinamento ali. Esse é o primeiro ponto. Eu não concordei com esse aspecto que você colocou. O outro ponto é o seguinte: não importa os extremos e o meio. Eu acho que Deus, o nosso Pai, não faz nenhuma distinção entre esses extremos. Pelo contrário, eles são muito claros em dizer sempre que qualquer pessoa, não importa o status social, econômico, financeiro, cultural, seja lá quem for, que deseje alcançar o nosso Pai, vai alcançá-lo. Então, se Simão quisesse, teria essa oportunidade. Assim como essa ex-prostituta teve essa oportunidade e a tomou. Então, cada um de nós, estando no 8 ou no 80, no 34 ou no 50, não importa em que lugar dessa escala, temos a oportunidade sempre, independentemente do momento da nossa vida, de, se quisermos, alcançar Deus, buscar por Ele e alcançá-lo. Acho que Deus não faz essa acepção. Prova disso é que o ajustador do pensamento está presente na mente de todos nós, independente
do nosso nível cultural, social, econômico, financeiro, profissão, ou seja lá o que nós fazemos. Eu acho que a profissão também não determina a espiritualidade de cada um. Mas eu acho que quem tem uma espiritualidade e acredita no nosso Pai, vai agir segundo a vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai não é que nós prejudiquemos aos nossos semelhantes de qualquer forma. Por exemplo, contribuindo para destruir lares. Esse não é o propósito da nossa vida. Não estou aqui criticando a prostituição, porque tem profissões que são piores ainda do que esse evento da inafortunada da prostituição. Mas eu acho difícil você atuar de acordo com a vontade do Pai, fazendo coisas que podem provocar a destruição de famílias, a destruição de lares, ou facilitar que isso aconteça, ou prejudicar os irmãos de alguma forma. Então, eu acho que é muito importante a gente ter presente que Deus não faz diferença entre nenhum de nós. Nos é dada igualdade de oportunidades para chegarmos até Ele. Então, acho que foi muito bom o seu comentário, Hélio, porque nos permitiu fazer essa reflexão. E, lógico, tem o contraponto se quiser fazer. Vamos lá, o Sidney. Eu não sei se alguém... Estão me ouvindo, né? Estamos sim. Eu não sei se alguém já falou, porque eu tive que atender um telefonema, então pode ser que alguém tenha dito já, mas eu vou falar de qualquer jeito. Jesus ali fez uma advertência, né? Que o pai dele não é tolo, não é frouxo. Ou seja, não deixa as coisas aí correndo assim, me perdoa, o pai perdoa. Aí amanhã você faz a mesma coisa. Pai, me perdoa. Não é assim. O arrependimento tem que ser sincero e verdadeiro. Assim como quando eu reclamo do mundo, né? Nossa, o mundo está um caos, tá? E eu? O que eu estou fazendo para melhorar esse mundo? O que eu estou, na verdade, fazendo? Eu estou me socializando com as pessoas, eu estou tentando levar esse Deus, como disse o Henrique, não precisa levar o livro, não é essa a questão. E é muito mais o meu exemplo. O meu exemplo é que vai puxar as pessoas. Se eu sou bom, se eu trato todo mundo com cortesia, com educação, com gentileza, eu vou acabar chamando atenção para mim de qualquer jeito. E aquelas pessoas vão querer saber, mas o que você faz? Como é que é? Vai se interessar, vai querer saber. E aí talvez entre a questão de mostrar o nosso Pai Criador para ela, ou até o livro, né? Então é isso aí, o meu exemplo, o meu trabalho, e não esquecer que o pai não é trouxa, não. Não adianta eu ficar pedindo desculpa todo dia e cometendo o mesmo erro todo dia, porque aí não vai dar certo, não. E quando a gente pede aquela ajuda ao ajustador, meu ajustador me ajuda, eu estou precisando fazer alguma coisa, né? Não pensa que ele vai dar moleza para mim, não, que ele não vai dar, não. Ele vai arrumar problema para mim resolver. Então, quando eu pedir ajuda, sabe que eu estou arrumando problema. E você vai ter que resolver. Você pediu? Tá aí. Eu sei porque já aconteceu comigo. Eu já pedi, tive e resolvi. Mas é problema, ele não vai dar folga, não. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Sidney. Bem pontuado aí os teus comentários. Aéreo, é o 145... 147... 54. Dá uma lida lá para ver se concorda ou não. Mas tá bom. Sidney, nós já tínhamos falado um pouquinho disso, mas acho que é importante, foi bom você ter
tocado de novo no assunto. Muito obrigado. Alguém mais? Oi, Franklin. Não, Franklin não levantou a mão, ele só está batendo palma. Muito obrigado. Continuar? Continuamos? Diga lá, Franklin. Levantei a mão errada, acho, não? Mas, não, queria agregar algumas coisinhas assim que durante este diálogo sobre Deus e este encontro aqui com Jesus, me veio assim que o que é a felicidade, não? Deus é a felicidade. Tem gente que não acredita em Deus e se sente feliz. E tem gente que acredita em Deus e não se sente feliz. Inclusive, eu atendi já várias pessoas muito religiosas, um bispo, um presbítero, e assim várias pessoas muito religiosas em um momento de depressão, não? E de conflito espiritual. O sea, não é que deixam de acreditar em Deus, não é que duvidam de Deus, mas a fé continua. Mas existem certos fatores interiores, emocionais e mentais que não deixam a pessoa dizer eu sou feliz. Porque uma pessoa que está deprimida não é feliz. Então, o que seria felicidade? E o que seria realmente acreditar em Deus? Acreditar em Deus, conhecer Deus ou sintonizar com Deus. Então, esta questão é uma coisa que temos que discernir. E vamos ver se aqui você ajuda a discernir isto. É isso só que eu queria aqui agregar para poder ter mais consciência desta questão de extrema importância, Deus. Porque realmente está na cara que o objetivo de todo ser humano é Deus, não tem outro objetivo. O objetivo último, o objetivo correto, a verdadeira riqueza é discernir este mistério, não? Sintonizar com este mistério que nós chamamos Deus. Então, vale a pena continuar, não? Falando sobre este assunto para se esclarecer um pouquinho mais, pelo menos, não? É isso só. Muito obrigado, Franklin. Um bom comentário esse seu aí. O fato de você... Como é que eu vou colocar isso de uma maneira que não agrida ninguém? O fato de você experienciar Deus não impede que você enfrente os desafios da vida, inclusive doenças. A gente sabe que, por exemplo, a depressão não é provocada por uma crença em Deus ou não ter uma crença em Deus. Você, como médico, sabe disso. Depressão é uma consequência de uma falha na química do nosso organismo. Então, doença, nós estamos propensos à doença em qualquer situação, independente de estarmos com Deus ou não. Então, quando eu falo que quando a gente tem Deus dentro de nós, isso significa experienciar Deus. E o que é experienciar Deus? É você sentir realmente a presença de Deus dentro de você, sentir que Ele é seu Pai, sentir que Ele é seu Criador, perceber o amor que Ele tem por você e vice-versa. Nós já falamos muitas vezes de que muitas pessoas não acreditam em Deus, acham que o universo é uma consequência, sei lá, do Big Bang. Hoje nem essa teoria é muito bem aceita entre os cientistas. Mas outras pessoas dizem, não, Deus existe e Ele é o Criador de tudo.
Mas é isso, é uma constatação limitada a uma afirmação no seu cérebro sem trazer consequências nenhuma. Da mesma forma como algumas pessoas entendem que Deus é nosso Pai. Então, qual é a definição de Pai? Qual é o significado de Pai? Todos nós sabemos qual é o significado de Pai. Qualquer um aqui desta sala, quando eu estou falando de significado de pai, eu estou falando de pai e de mãe. Por favor, não me tomem de forma literal. Estou falando do gênero humano. Então, todo mundo sabe o que significa a paternidade e a maternidade. Então, você sabe quais são as responsabilidades, o que é preciso fazer para que você venha a ser pai e mãe. E você sabe quais são as responsabilidades de ser pai e mãe. A diferença é que alguns assumem bem essa responsabilidade, outros não. Então, esse significado de ser pai ou mãe, todos nós sabemos. Agora, qual é o valor de ser pai ou mãe? E essa é a diferença. Então, quando você percebe a Deus como pai, assim como você percebe o vizinho como sendo o pai das crianças dele, é um significado só. Você certamente avançou, percebe a Deus como um pai. Mas você sente Deus como um pai? Você dá valor a essa relação de ter um sentimento verdadeiro de que realmente esse Deus é seu pai e está do seu lado, e você sente esse amor, essa presença de Deus dentro de você, e você acredita que alcançá-lo vai te levar à eternidade e vai te dar a oportunidade de viver nesse reino de Deus e vivenciar as suas maravilhas. Ora, é disso que nós estamos falando. A pessoa que não acredita em Deus, ou não tem a Deus dentro do seu coração, dentro do seu ser, essa pessoa geralmente acha que a vida termina aqui, nessa vida terrena. E aí o que ela faz é buscar com todas as forças razões para lhe trazer momentos de alegria e de felicidade, mas são momentos, porque a pessoa sempre vai ter dentro de si a certeza de que a vida dela termina aqui, com a morte dela, e que ela não pode levar nada do que ela construiu para o outro lado. Então, assim, do meu ponto de vista, não pode haver nada mais desesperador para o ser humano de que a falta da certeza, da convicção de que ele pode ser um ser eterno, de que ele pode desfrutar do reino de Deus, que ele pode desfrutar do amor de Deus, do amor do nosso Pai, e que pode distribuir esse amor do nosso Pai a todos os seus semelhantes. E essa comunhão desse amor é que nos traz felicidade. Isso não significa que ter a presença de Deus dentro de nós e conhecê-la, vivenciá-la, experienciá-la, vai fazer com que desapareçam da nossa vida todos os nossos desafios, todos os nossos problemas. Eles vão continuar lá, mas nós vamos lidar com esses desafios e essas dificuldades de uma maneira diferente, com coragem, com determinação, sabendo que esses desafios, perdão, eles são temporários, que nós vamos passar por tudo isso e a nossa vida vai continuar do outro lado. Se eu perder o meu carro, eu não vou perder a minha eternidade. Mas eu vou perder a minha eternidade se eu me matar porque eu perdi o meu carro. Se o meu objetivo de vida for o meu carro, se o meu objetivo de vida é Deus,
eu vou ter a eternidade. Não existe nenhuma razão para que um ser que tem Deus dentro do seu coração, dentro do seu ser, não seja feliz. O simples fato de você saber que vai desfrutar da presença de Deus do seu lado, na eternidade, você vai poder compartilhar esse amor de Deus com os seus semelhantes e que você vai continuar existindo nesse amor, nessa condição, é motivo de felicidade. Então, quando eu falo que quem tem Deus no seu coração é feliz, é quando verdadeiramente você encontrou a Deus. Enquanto você está tateando, é muito legal, é muito bom. Você está lá, tá uma autoafirmação, buscando, vai tentando se encontrar, tentando achar, é melhor do que nada. Nós estamos fazendo alguma coisa para chegar lá. Mas a gente só vai ser verdadeiramente feliz quando a gente vivenciar essa experiência do nosso Pai. Isso significa fé. Nós estávamos falando, agora há pouco, das pessoas que repetem continuadamente os erros. Então, existem várias formas disso acontecer. Muitas vezes, nós sabemos que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Mas a verdade é que nós não temos força para superar esse impulso de fazer aquela coisa errada. E depois que nós fazemos, nós nos arrependemos. E queremos o perdão do nosso Pai. E aí, sim, é um arrependimento, muitas vezes sincero, que denota a nossa fraqueza. Mas nós nos arrependemos verdadeiramente de ter, mais uma vez, cometido aquele erro. E depositamos a intenção de conquistar forças para não incorrer naquele erro de novo. Mas essa é uma demonstração de falta de fé. O dia que a gente conseguir desenvolver a nossa fé verdadeiramente, que a gente tiver uma fé que mude a nossa vida, e é isso que a fé faz, nós pautamos o nosso caminhar, a nossa vida, pela nossa fé, pela nossa crença, pelo amor que nós temos pelo nosso Pai, e Ele por nós. E isso traduz um significado de lealdade tão grande que faz com que nós sejamos incapazes de trair essa relação. Então, é isso que nos dá força para não fazer as coisas erradas, para fazer com que a gente eternamente busque o nosso Pai sem cometer esses erros. Então, quando a gente fortalecer a nossa fé a ponto de superar essa fraqueza que nos leva a cometer aquele pecado, se é que a gente pode falar assim repetidas vezes, no momento em que isso acontecer, nós realmente transformamos a nossa vida. E o nosso Pai, enquanto a gente tem essa relação de pouca fé, Ele vai nos perdoar. 70 vezes 7 é o que Jesus falou, dizendo indefinidamente, cada vez que você fizer o erro e se arrepender, com um desejo sincero de não voltar a acontecer, não voltar a cometer aquele erro, o Pai vai te perdoar. E é claro, se você não fortalecer a sua fé, vai cair de novo naquele erro. E vai voltar a pedir perdão. E vamos seguir em frente. Então, a nossa felicidade, toda pessoa, qualquer pessoa que não tenha Deus dentro de si, perde a perspectiva da vida eterna. Essa pessoa nem sonha na existência depois da morte. E uma pessoa assim não pode ser feliz. Ela imagina que ela vai terminar aqui com o corpo físico dela. Então, tudo que ela fizer vai ser temporário.
E é aquele negócio que a gente faz que depois fala assim, puxa vida, eu lutei 2 anos para comprar esse carro X. Agora que eu comprei, estou com ele aqui, fiquei feliz por 1 mês. Depois eu já fiquei com vontade de comprar outro carro melhor, outro negócio. Então, assim, isso não traz felicidade. Traz momentos de satisfação por ter conquistado um negócio que você colocou como um objetivo pessoal. Mas isso não é felicidade. E muitas vezes, pelo contrário, a gente acaba descobrindo que essas coisas, muitas vezes, acabam trazendo muitos problemas e muita desgraça. Então, ter Deus dentro de si, vivenciar Deus, experienciar Deus, é ser feliz. Essa é a maneira como eu vejo a coisa. Desculpe ter me alongado aqui. Daniela, desculpe, você estava com a mão levantada aí, queria falar alguma coisa. Eu ia falar, mas eu estou vendo aqui o tempo, acho melhor prosseguir com a leitura. Tá bom. Alguém quer pontuar alguma outra coisa? Vou compartilhar aqui o texto novamente. E aí, sim, nós então paramos nesse documento 147.6.1, que é a volta de Jesus e seus apóstolos para Cafarnaum. Quem é que vai nos ajudar aqui fazendo a leitura desse texto? Eu posso. Boa, Yara, muito obrigado. Sabia que você ia dar um passo adiante. É disso que se trata, né? Segurança para dar o passo adiante. É isso aí. Retornando a Cafarnaum. Na última semana de abril, Jesus e os 12 partiram do seu centro em Betânia, perto de Jerusalém, e começaram a sua viagem de volta para Cafarnaum, pelo caminho de Jericó e do Jordão. Os sacerdotes principais e os líderes religiosos dos judeus tiveram muitos encontros secretos com o propósito de decidir o que fazer com Jesus. Eles concordavam que alguma coisa deveria ser feita para colocar um ponto final nos ensinamentos de Jesus, mas não conseguiam chegar a um consenso quanto ao método. Eles haviam esperado que as autoridades civis dessem a ele um destino, da mesma forma que Herodes havia posto um fim em João, mas descobriram que Jesus estava conduzindo a sua obra de um modo que os oficiais romanos não ficassem muito alarmados com as suas pregações. Dessa maneira, em um encontro que aconteceu no dia antes da partida de Jesus para Cafarnaum, ficou decidido que ele teria de ser apreendido sob uma acusação religiosa e ser julgado pelo Sinédrio. O que é Sinédrio? O Sinédrio é justamente aquela cúpula de sacerdotes, de sumos sacerdotes judeus que tinham ali no templo, né, em Jerusalém. Ok. Aquelas hienas, né? É aquelas. Por essa razão, uma comissão de 6 espiões secretos ficou encarregada de seguir Jesus e observar as suas palavras e os seus atos. E, quando houvesse reunido evidências suficientes de atos contra a lei e blasfêmias, devia retornar a Jerusalém com um relatório. Esses 6 judeus alcançaram o grupo apostólico em número aproximado de 30 pessoas em Jericó. E, com o pretexto de desejarem tornarem-se discípulos, vincularam-se à família dos seguidores de Jesus, permanecendo com o grupo até a época do início da segunda viagem de pregação na Galileia,
depois do que 3 deles retornaram a Jerusalém para submeterem o seu relatório ao dirigente dos sacerdotes e ao sinédrio. Pedro pregou à multidão reunida na travessia do Jordão, e na manhã seguinte eles seguiram rio acima até Amatos. Eles queriam prosseguir direto até Cafarnaum, mas ajuntou-se ali uma tal multidão que permaneceram lá por 3 dias, pregando, ensinando e batizando. Eles só se deslocaram na direção de casa no sábado cedo, o primeiro dia de maio. Os espiões de Jerusalém estavam certos de assegurarem, então, a sua primeira acusação contra Jesus, a de não guardar o dia de sabate, pois eles presumiram ter ele começado a sua viagem no dia de sábado. Mas estavam fadados ao desapontamento porque, pouco antes de sua partida, Jesus chamou André à sua presença e, diante deles todos, instruiu André a continuar até uma distância de apenas 1000 metros, a caminhada máxima permitida, segundo a lei judaica, a uma viagem feita no dia de sabate. Eu não entendo bem essa coisa do sabate. Você podia falar, Henrique? Eu não estou ouvindo você. Os judeus, na sua religião, proibia que eles tivessem qualquer atividade no sábado. Isso é o que eles chamavam de sabate. Então, o sábado era um dia de orações dedicado à contemplação, à adoração, e os judeus não podiam trabalhar. Então, tinha uma série de regras que eles tinham que observar. Entre elas, não podia viajar. Então, aí, como eles estão falando, o que eles podiam andar era 1000 metros. Então, se você fazia algum tipo de trabalho ou alguma atividade no sábado que tivesse fora dessas regras judaicas, você estava cometendo blasfêmia, era impuro, não estava seguindo a religião, enfim, era uma violação das normas judaicas, basicamente isso. Ok. Então, seguindo. Mas os espiões não tiveram que esperar muito por uma oportunidade para acusar Jesus e os seus seguidores de não guardarem o sabate. Quando o grupo passava por uma estrada estreita, na qual o trigo tremulava maduro, em ambos os lados e ao alcance das mãos, alguns dos apóstolos, estando famintos, arrancaram um grão maduro e comeram. Era costumeiro entre os viajantes servir-se do grão ao passarem pela estrada, e, portanto, nenhum pensamento de estar fazendo algo errado ligava-se a tal conduta. Contudo, os espiões apegaram-se a isso como um pretexto para injuriar Jesus. Quando viram André esfregando nas mãos os grãos, foram até ele e disseram: "Não sabes que é ilegal colher e triturar o grão no dia de sabate?" Ao que André respondeu: "Mas estamos famintos e trituramos apenas o suficiente para as nossas necessidades. E desde quando se tornou pecado comer grão no sábado?" E os fariseus responderam: "Nada de mal em comer, mas tu estás contra a lei quando arrancas e trituras o grão entre as mãos. O teu mestre certamente não aprovaria tais atos." E então André disse: "Mas se não é errado comer o grão, o certo é que o esfregar entre as nossas mãos dificilmente é mais trabalho do que mastigar o grão, e isso é permitido. Qual motivo vos leva a preocuparem com tais minúcias de pouca importância?" Quando André sugeriu que estavam apegando-se a picuinhas, eles ficaram indignados e, correndo até onde Jesus caminhava, falando com Mateus, eles protestaram: "Olhai, instrutor, os teus apóstolos,
Fazem o que está fora da lei, no sábado. Eles arrancam, amassam e comem o grão. Estamos seguros de que tu irás mandar que eles parem. E então Jesus disse aos acusadores: Vós sois de fato zelosos com a lei, e fazeis bem em lembrar que deveis manter santificado o dia de sabate. Todavia, nunca lestes nas Escrituras que num dia em que Davi estava faminto, ele e aqueles que o acompanhavam entravam na casa de Deus e comeram o pão das oferendas, das quais não seria legal que ninguém comesse, a não ser os sacerdotes? E Davi também deu desse pão àqueles que estavam com ele. E não lestes na vossa lei que temos o direito de fazer muitas coisas que são imprescindíveis no sábado? E não vos vereis, antes do dia terminar, comendo aquilo que trouxestes para as necessidades desse dia? Meus bons homens, fazeis bem em ser zelosos com o dia de sábado, mas faríeis melhor se guardasseis a saúde e o bem-estar dos vossos semelhantes. Eu declaro que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E se estáis presentes aqui conosco para guardar as minhas palavras, então eu proclamarei abertamente que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Os fariseus ficaram atônitos e confundidos com aquelas palavras de discernimento e de sabedoria. Pelo restante do dia, mantiveram-se sós e não ousaram fazer mais perguntas. O antagonismo de Jesus contra as tradições e os cerimoniais judaicos escravizadores eram sempre positivo. Consistia no que ele fazia e não no que ele afirmava. O mestre pouco gastou do seu tempo em denúncias negativas. Ele ensinou que aqueles que conhecem a Deus podem gozar da liberdade de viver sem enganarem-se a si próprios sobre as licenças do pecado. Disse Jesus aos seus apóstolos: Homens, se fordes esclarecidos pela verdade, e se realmente souberdes o que estáis fazendo, sereis abençoados, mas se não conheceis o caminho divino, vós sereis infelizes e violadores da lei. É importante essas aspas, parece que é fundamental o que está aí. Né? É verdade, muito obrigado, Yara. Eu quero só comentar que a palavra que hoje eu segurei até agora é exatamente o que está contido nessas aspas, que se trata de uma segurança. Se vós conheceis, deixa eu ler de novo, por favor. Aqui, se fordes esclarecidos pela verdade, e se realmente souberdes o que estáis fazendo, sereis abençoados. Mas se não conheceis o caminho divino, vós sereis infelizes e violadores da lei. Então, novamente, a gente vai estar aqui trazendo o sentimento de segurança pelo encontro com o Pai, pela experiência vivida, pela experiência sentida. Estou me referindo a uma segurança aqui interna, por se saber vivenciando o processo. É aquele ponto de entrega, né, que aquela senhora, que aquela mulher teve na confiança de tocar, né, os pés de Jesus, ali daquela maneira, numa entrega absoluta de quem tem segurança do que está fazendo, de quem conhece, né, o que está fazendo. Não o que está acontecendo em torno, mas o que ela está fazendo, o que vem genuinamente de dentro do gesto dela. É isso mesmo, Yara. Muito bem pontuado. Obrigado pela leitura, obrigado pelo comentário. Obrigada também. Oi, Daniela.
Daniela? Ok. Não sei se a Daniela quer falar, mas não está falando, né? Alguém mais quer fazer algum comentário, pontuar alguma coisa sobre esse texto? Acho que o Aélio já foi embora. Diga lá, Isaías. Opa, essa passagem é bem icônica, né? E semelhante a ela também está na Bíblia. Eu acho que Jesus ele deu uma amostra, claro, na vida que a gente vê na Bíblia, e mais ainda no livro de Urântia, é claro, que ele não, assim, não se atentava tanto, ou ele, na verdade, ele não valorizava tanto as questões rituais, que eu acho que a gente, todos nós, seres humanos, acho que a gente tem uma tendência muito forte de se apegar muito nessa questão ritualística, muita nessa questão, às vezes, até mesmo mística, supersticiosa, que é muito relacionada a questões externas, talvez até para validar a nossa própria mente, a nossa própria crença, e a gente acaba se esquecendo do porquê mesmo das coisas da sobrevivência, do essencial no espírito. E eu acho que o que ele traz aí é justamente isso, é você olhar cada vez de uma maneira mais profunda o que de fato a gente faz pela espiritualidade, qual que é o significado mais profundo do que a gente ficar se atendo a pequenos detalhes aí. E também eu entendi que quando ele fala dessa questão da verdade e da lei, ele não está falando dessa lei aí mosaica, mas ele está falando de uma lei, digamos, espiritual, de uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente. Né? Então, no meu entendimento, acaba sendo isso daí, e é óbvio que essa lei mais abrangente, como a gente também tinha comentado lá no começo, né? Ela também tem fundamento no amor. Né? E eu acho que eu sempre bato nessa tecla do amor, e é óbvio que cada um tem as suas escolhas espirituais, cada um tem as suas escolhas pessoais, e eu acho que o fato da gente fundamentar a nossa ação pelo amor, na verdade, acaba ajudando a gente a se guiar melhor por essas leis. Porque, pensa, se você... eu fico sempre pensando, por exemplo, a questão da generosidade, etc. Eu vi um filme muito louco, né, que chama, acho que Um Príncipe em Nova York 2. E nesse filme, uma ficha, por mais que o filme seja bem doidão, mas uma ficha muito interessante me caiu, que é o seguinte: eles vão para um lugar onde eles têm de tudo, né? E aí eles acabam perdoando pessoas que fizeram mal para eles no passado ou coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando, nossa, rapaz, mas imagina só, olha que curioso, se você imagina que você tem, digamos, acesso a uma quantidade de bem assim que você pode sempre dispor, que nunca vai te faltar nada. Então é muito mais fácil a gente ser generoso, a gente distribuir, e mais, a gente se doar, né? Porque quando eu falo de amor, não é só doar coisa material, né? É mais de você ouvir, quer dizer, a sua própria atenção, a sua energia e tudo mais. E esse compartilhamento, eu acho que faz parte, na verdade, desse caminho aí para o Pai, porque se você, de alguma maneira, se você não materializa as coisas que você aprende de algum modo, que eu acho que o modo que a gente vai materializar é esse olhar mais terno, né, para os nossos irmãos, etc., de que outro modo você vai materializar, né? Então, eu acho que essa passagem, ela traz isso de uma maneira muito enfática, né? Mas isso daí que eu queria colocar. Estamos aqui, 4 mãos manejando o mesmo computador, fica complicado. Muito obrigado, Isaías. Seu comentário é muito apropriado e bem oportuno. Uma obra de Bach ou de Wagner, né? Ou de Beethoven. Isso. Oi, Adriano, diga lá. Bom, eu acho que muito disso que Isaías fala,
da gente ter amor, né? E lá no livro de Urântia eu falo muito isso, da questão de como a gente traz essa questão da caridade, né? E da gente dividir isso aí, esse amor em forma de caridade para os outros, né? Como é que eu acho que isso vem? Às vezes ele fala assim sobre dividir o material. Eu não acho que é bem isso. Eu acho que a gente tem que respeitar cada um, vem desde o respeito da religião ao respeito de como cada um vê o que é dividir, mas eu acho que muitas vezes a gente tem que pensar que dividir o material pode não ser o suficiente para a gente estar amando o próximo, porque às vezes se eu divido o material com o outro, eu não vou estar ensinando ele como ele continua tendo como buscar aquilo. E, às vezes, eu preciso ensinar ele como fazer. Eu vou demonstrar muito mais o meu amor por ele quando eu busco ensinar, e até naquela passagem que se fala que o pai, ele não pode ser um pai que não olha o que o filho está fazendo, e ele vai ser sempre vai sempre perdoar o filho, ele vai ser sempre bondoso, mas ele vai estar sempre atento às lições que o filho tem que aprender. E uma dessas, eu acho que é isso, de ensinar com amor, com caridade, mas ensinar a buscar, a conseguir ir atrás e a conseguir ter isso, desde do que a gente precisa de material aqui no plano que estamos, que foi o que o Isaías falou várias vezes, assim, e o que eu acho que hoje a gente precisa estar, sim, atento, porque como humanos que somos e na Terra que estamos, todos precisam dessas coisas, né? Mas também essa questão de ensinar a buscar outras coisas, né? E, inclusive, buscar a Deus. Como buscar aquilo que você me falou, né? Tipo, nem sempre como eu vejo, o outro vai ver. Então, não adianta eu impor o meu ao outro. Às vezes é viver mesmo, e ele me ter como exemplo vai ser uma coisa que eu vou poder ensinar para o próximo. Eu acho que é por aí. É o pai tá dando o exemplo e a gente também dando o exemplo para o outro. Acho que é um pouco aí, não sei se é mais ou menos isso que ele queria dizer. Amor do Henrique. Desculpe. Muito obrigado, Adriane. Estava aqui dizendo, enquanto estava mudo, que você pontuou coisas bastante interessantes e que realmente têm o seu valor, com certeza. Muito obrigado. Oi, Daniela, vamos aqui. Estamos na reta final aqui, mas você ainda tem a chance de manifestar aqui o que você quiser. Vamos lá. Então, meu celular tá para descarregar, estava na dúvida se falava ou não, mas estou morrendo de vontade de compartilhar com vocês. Eu tenho dificuldade, muito desafiador para mim, na prática, no meu dia a dia, colocar Deus como meu pai. Porque a referência que eu tenho de pai, não que meu pai tenha sido péssimo, eu acho, amo, maravilhoso, me deu o que ele podia dar, mas assim, não é aquele... a referência não bate, entende? Aí eu pensei, caramba, como tudo no universo, as técnicas ajudam, eu preciso desenvolver uma técnica para conseguir chegar a esse nível. Então, assim, para mim, o que tem funcionado e que eu nunca, apesar de saber na teoria, na prática era diferente, porque eu nunca incorporei essa informação, só recentemente. Então, comecei a perceber que esse fragmento de Deus que habita na minha mente, ele experimenta a vida junto comigo. E aí eu tive um insight hoje que eu falava muito assim, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, tinha essa frase.
eu comecei a pensar, pô, mas se Deus habita aqui, eu tenho dificuldade de ver ele como pai, mas se eu começar a ver ele como aquela pessoa mesmo, que faz parte da minha experiência, se isso aqui vai ser grandioso para mim, vai ser grandioso para todos, por que Deus não quer agora? Isso até está me facilitando em saber qual é essa vontade do pai, porque muita coisa assim fútil e sei lá, e egóica cai por terra quando eu trago essa consciência. Então foi isso que assim, durante a leitura e durante os comentários eu trouxe para mim nessa participação. Obrigada pela oportunidade de falar. Imagina, Daniela, sempre que quiser. O canal aqui está aberto para todo mundo se expressar. Olha, eu sinto muito que a sua referência não tenha sido a melhor. Eu não sei se você é mãe, mas por alguma razão os ensinamentos, a revelação, nos dizem que é fundamental que todos nós tenhamos a experiência da paternidade, da maternidade. Que aqueles que não conseguirem viver essa experiência aqui na Terra, estando na carne, obrigatoriamente terão que viver essa experiência no mundo das morôncias. Ou seja, os reveladores nos colocam que não é possível avançar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento espiritual, se nós não experienciarmos o ato de sermos pais, de termos filhos, de alguma forma. E a razão por que eles falam isso é justamente porque, ao nos fazermos pais, mães, nós compreendemos exatamente o amor ainda maior que o nosso Pai Celestial, nosso Criador, e nós somos filhos dele, tem por nós. Então, muitas vezes, sim, é frustrante o relacionamento com o nosso pai material, mas é nunca frustrante o relacionamento com os filhos. Com raras exceções, geralmente quem tem filhos é capaz de compreender exatamente o amor que o pai tem por nós. É impossível para qualquer pai não dedicar aos seus filhos todo o amor do mundo e fazer com que eles, ou lutar para que eles sejam felizes. Essa é uma experiência desafiadora que nos coloca o tempo todo em xeque no nosso relacionamento com esses filhos. Mas só através desse processo é que, normalmente, nós somos capazes de entender um pouquinho do relacionamento que o nosso Pai Celestial tem conosco. E é essa relação de valor, não de significado. A relação de valor, vou trocar, a relação de significado, a gente compreende na nossa mente. A gente processa essa relação, esse significado, intelectualmente, na nossa mente. A relação de valor, a gente sente. A gente sente ela na nossa alma. A nossa alma é que é capaz de perceber essa relação de valor e de amor. Então, é diferente a gente saber de sentir. E aqui esse sentir não é numa relação de exploração
dos sentimentos, de a gente canta, grita aleluia, chora, não é isso. Sentir é perceber no nosso coração essa presença do nosso Pai e saber que Ele está aqui ao nosso lado, nos acompanhando, nos guiando e orientando, como eles falaram, sem ser um pai frouxo, sempre exigindo de nós mais e mais. Muito obrigado, Daniela. Bom, pessoal, estamos aqui já quase 10h10. Não sei se tem alguém que tenha alguma coisa ainda para pontuar. Se não, nos despedimos aqui para a próxima. E é assim, Isaías, diga lá. Eu queria fazer só uma última pontuação, que é o seguinte, como você falou aí, né, de Deus não ser um pai frouxo, né? Que, na verdade, isso é para nós mesmos. Quer dizer, o fato de Deus não ser um pai frouxo significa no fato que ele é zeloso, porque quem ama também puxa a orelha. Do mesmo jeito que o nosso pai nos ama para puxar a orelha, para evitar um dano muito maior. Pensa só. E aí é uma perspectiva pessoal. À medida que a gente vai ascendendo aí rumo ao paraíso, não só a nossa consciência, mas os nossos corpos e a quantidade de energia que a gente vai manejando, ela vai aumentar significativamente. Então, por exemplo, você vê um cara igual o Lúcifer, que fez um erro, fez um baita de um estrago. Agora, imagina um cara que está lá no paraíso fazer um erro também, né, e tipo destruir metade do universo. É algo desse tipo, eu imagino. Então, essas correções que hoje elas englobam aspectos pequeninos da nossa personalidade, são para evitar catástrofes, talvez, no futuro. Porque, pensa, alguém com uma grande consciência, alguém com uma energia muito grande, comete um erro, assim, né, por não ter corrigido nas fases iniciais um aspecto da sua personalidade, pode destruir, tipo, muito, fazer um estrago grande. Eu acho que é mais nesse sentido, né? E não porque ele realmente queira punir nem nada, mas é no sentido mesmo de corrigir e para o bem, não só nosso, mas do universo, né? Enfim, é só isso que eu queria colocar aqui, pontuar. Muito obrigado, Isaías. Muito bom. Alguém mais quer colocar alguma outra observação, algum comentário? Oi, Sidney. Eu só queria participar. Eu não sou um pai bonzinho, não, tá? Eu sou um pai rígido. Eu fui educado dessa maneira. Meu avô, minha mãe, meu pai sempre cobraram as coisas. Então, vamos dizer assim, ajudar eu ajudo, mas eu também cobro. Eu não cobro a ajuda que eu dei, mas eu cobro as coisas que têm que ser feitas. Antigamente, eu falava assim para os meus filhos, quando eles faziam com os netos, né? Você já pensou, você gostaria que eu fizesse isso com você quando eu achava que estava errado, né? Tal. Então, agora eu mudei. Você já pensou se o Pai Eterno não te perdoasse? Como é que seria? Mudei um pouquinho a história e está dando até que mais efeito. Que bom. Obrigado. Que bom, Sidney, que bom. Como nós falamos ali, o Pai nos perdoa 70 vezes 7, mas ele aplica as correções. Quando nós fazemos coisas erradas, ele nos põe desafios para serem superados. E nos aplica o devido castigo, entre aspas, para que a gente possa perceber que a gente fez pipi fora do pinico, né? Então, só não entende quem não quer, mas a correção vem, né? Pode ter certeza.